Quem é Deus e quem é você? É o que temos falado nessa série. E antes de comentarmos sobre Deus, vamos falar um pouquinho de como o ser humano age no seu julgamento, ou seja, no seu juízo. Bem, normalmente julgamos baseado em nossa vontade, aquilo que queremos que prevaleça. Então, se simpatizamos com alguém, com uma pessoa, queremos defendê-la, não é verdade? Inclusive, se ela faz parte da nossa família, da nossa vida, normalmente queremos poupá-la, talvez até mesmo de ser julgada, de forma que haja disciplina. Bem, isso é o que o ser humano age normalmente. Não é todo mundo que age dessa forma, né? Todo mundo que quer fazer juízo de acordo com a sua vontade, mas é mais puxado para esse lado mesmo, para a sua própria vontade. Jesus disse o seguinte: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Bem, aqui você vê a característica do Senhor Jesus, Filho de Deus, aquele que representa Deus, que era a referência do Deus Pai. O Senhor Jesus tinha o seu livre-arbítrio, poderia escolher, mas ele não fazia de acordo com a sua própria vontade. Ele julgava pela vontade do Pai que o havia enviado. Sabe, às vezes você, ouvinte, pensa que pelo fato de que você tem essa vontade, às vezes essa é a vontade de Deus. Mas nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. A maioria das vezes não. Então, quem é que pode se sujeitar a viver de acordo com a vontade de outro ser? Somente quem é filho de Deus, e que escolhe, como ele mesmo disse, o Senhor Jesus disse, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Bem, agora, nesse momento, eu gostaria que você observasse e fizesse uma reflexão na sua vida do que tem prevalecido, a sua vontade ou a vontade do Pai, de Deus? Bem, quando você faz a sua vontade, você sabe bem que não há paz. Bem, é com você agora e já voltamos depois dessa trilha musical.
fazer a vontade daquele que me enviou é ser servo. Julgar da forma como ele quer é porque ele está acima de mim. Sabe, muitas pessoas, elas querem julgar por elas mesmas a sua própria vida. Quantas pessoas pensam assim? Eu não acho isso certo. Eu acho isso certo. Eu não penso assim. Eu acho assim. Por quê? Porque elas, na verdade, elas têm o seu próprio conceito, a sua própria opinião e se baseia nessa opinião como a verdade. Mas essa verdade, entre aspas, dela mesma, é por causa da sua vontade. Sabe, imagina você, a pessoa que quer trair, né? Que quer adulterar, ou seja, trair o seu marido ou a sua esposa. O juízo dela é assim: eu quero ser feliz, então eu tenho o direito de escolher e viver dessa forma. Por que a pessoa age dessa forma? Às vezes ela tem até filhos e ela não pensa nos filhos, ela pensa em si própria. Ou seja, o juízo baseado na sua vontade é injusto. É isso que quer dizer aqui. Mas quando você faz a vontade de Deus, e sempre, o seu juízo será justo. Ou seja, você não vai basear na sua própria vontade, ou no seu impulso, ou no seu desejo. Não, você vai julgar de acordo com o que é justo, o que é certo, diante de Deus. As pessoas julgam por causa do seu sentimento, da sua vontade, e não julga de acordo com o que é certo. E sempre aquilo que é certo tem a ver com aquilo que é necessário. É necessário. Sabe, eu gostaria que você, ouvinte, pensasse como que você tem julgado as coisas na sua vida. Talvez o seu jeito, os seus próprios argumentos, a sua defesa, a sua vontade tem prevalecido e você está aí fazendo o jejum e talvez o jejum de Daniel e pensando assim consigo mesmo: eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero receber o Espírito Santo porque eu vou me encaixar melhor na igreja. Eu vou ser um obreiro, o pastor vai contar comigo, a esposa, a obreira. Mas, na verdade, você está tomando medidas de acordo com o que você quer e não o que é certo, o que é justo. Você precisa do Espírito Santo? Não é para você ser aceito por um grupo de pessoas. Você precisa do Espírito Santo para ele te guiar a toda a verdade, a te dirigir, porque você tem a sua própria vontade. E como que você não vai fazer a sua vontade? Quando você é batizada com o Espírito Santo, você tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. Ouvidos para não só ouvir a voz de Deus, mas também poder para fazer o que é certo, independentemente do que você sente. E é isso que eu gostaria que você, ouvinte, passasse a observar na sua vida. O que faz o juízo ser justo é você fazer a vontade de Deus.